Boa noite, bem-vindos ao Jornal da MBC TV. Acompanhe a seguir a tabela cambial e das commodities. Um mês depois da sua detenção, o empresário italo-moçambicano Humberto Sartori Viduc morreu nas primeiras horas desta sexta-feira na cadeia de máxima segurança da Machava, província de Maputo. As causas da morte ainda não foram divulgadas pelas autoridades. O empresário italo-moçambicano Humberto Sartori Viduc morreu nas últimas horas desta sexta-feira, cerca de um mês após ter sido detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal no âmbito de uma operação ligada ao combate ao crime organizado e ao narcotráfico. O proprietário do Caiaquanga encontrava-se sob custódia das autoridades na cadeia de máxima segurança, vulgarmente conhecida por BO, depois de buscas realizadas nas suas residências e escritórios na cidade de Maputo. Segundo informações preliminares avançadas pela carta, Humberto, que dias depois da sua detenção entrou em greve de fome, foi encontrado sem vida na cela da BO, onde se encontrava detido, não havendo até o momento qualquer informação oficial das autoridades sobre as circunstâncias da morte. A detenção de Humberto Sartori e seus outros dois sócios, cuja situação reclusória ocorreu na sequência de diligências conduzidas pelo Cernic contra alegadas redes de tráfico internacional de drogas e outros crimes conexos. O caso surge numa altura em que as autoridades intensificam o combate ao narcotráfico e a grupos suspeitos de ligação ao crime organizado transnacional, incluindo cidadãos estrangeiros recentemente apresentados pelo Cernic como alegadamente associados ao cartel de Sinaloa. Ao longo dos anos, o seu nome foi igualmente associado a episódios controversos da história criminal moçambicana. O advogado Paulo de Souza admite que a greve de fome de Humberto Sartori durante a detenção possa ter contribuído para a sua morte, mas defende que só a autópsia poderá revelar a verdadeira causa. Segundo explica, a recusa em alimentar-se pode ter sido um grito de revolta, desespero ou até medo de envenenamento. Reagindo à morte de Humberto Sartori, o advogado Paulo de Souza defendeu a realização urgente de uma autópsia médico-legal, afirmando que apenas este procedimento poderá esclarecer de forma definitiva as verdadeiras causas da morte e afastar qualquer margem de especulação. Não queria alimentar-se por circunstâncias que porventura o Sernap conhecia ou os outros, mas justificava-se esta greve de fome. Portanto, porventura seja esta a causa da morte, não que esteja efetivamente a concluir, porque quem deve determinar efetivamente a causa da morte é uma autópsia médico-legal, que não sei se o cidadão será submetido, mas olhando as circunstâncias deste tipo de morte e do local onde se encontrou a morte ou o cadáver, portanto, obrigatoriamente, ou recomenda-se a autópsia médico-legal para a conclusão da causa da morte. Para Paulo de Souza, a morte de Sartori pode comprometer o rumo das investigações, sobretudo se não tiverem sido preservadas provas materiais suficientes para sustentar a continuidade do processo.
Do ponto de vista processual, temos aqui um grande obstáculo à prossecução da investigação normal. Ou seja, este indivíduo eventualmente era determinante para a continuação do processo investigativo. Portanto, o processo está na fase instrutória, que é a primeira fase processual, e é a fase fulcral para a descoberta da verdade material. Portanto, quando alguém morre e esta pessoa supostamente tem uma ligação fundamental com o decurso, com a tentativa de obtenção da verdade material, isto compromete todo o decurso processual. O advogado alerta ainda que o desaparecimento de uma figura considerada chave no caso poderá dificultar o esclarecimento dos fatos, abrindo espaço para incertezas e fragilizando eventuais linhas de acusação que estivessem em construção pelas autoridades. Ainda sobre este caso, a morte de um recluso numa cela de máxima segurança levanta questões que exigem esclarecimentos sob pena de se colocar em causa a eficácia da custódia do Estado. A constatação é do jornalista Luís Nhanchote, que defende que os esclarecimentos, os estabelecimentos penitenciários, assim que é, devem servir para a reabilitação dos cidadãos e não para se transformarem em locais de morte sem explicações claras. Todos os comuns mortais vão morrer, nós todos vamos morrer, mas morrer na cadeia sempre vai levantar questões como porque as razões, porque a cadeia é lugar de trânsito para aqueles que estão para ir aos julgamentos, para irem ser julgados ou absolvidos pelos seus crimes, mas não é um sítio de execução. A gente tem presente que a cadeia é um sítio para reabilitação do homem, mas não um espaço de assassinato de indivíduos que estejam a cumprir as suas penas ou estejam à espera de julgamento para cumprirem ou não as suas penas. Entretanto, sobre a morte de Humberto Sartori, o SERNAP já reagiu com um comunicado e passamos a ler. A Direção-Geral do SERNAP comunica que hoje, por volta das 8h30, no ato da rendição dos agentes da Guarda Penitenciária a distritos ao Estabelecimento Penitenciário Especial de Máxima Segurança, BO, deparou-se com o cidadão Humberto Sartori, estatelado no soalho, aparentemente sem sinais vitais. Face à ocorrência, foi comunicado o Serviço Nacional de Investigação Criminal, que realizou diligências de inspeção ao local no âmbito das suas competências e prerrogativas, tendo apurado que o mesmo se encontrava sem vida. Refira-se que o cidadão referido foi detido no dia 21 de abril do ano em curso, indiciado pela prática do tipo legal de crimes de tráfico, falsificação de documentos, uso de documentos falsos, fraude fiscal, branqueamento de capitais e outras atividades ilícitas. Importa ainda salientar que, no âmbito da sua entrada no estabelecimento penitenciário especial de máxima segurança, recusava-se a ingerir alimentos voluntariamente, fato que foi imediatamente comunicado à família, advogado e o médico familiar. Em virtude do infortúnio, o SERNAP endereça as mais sentidas condolências à família e amigos e fará o acompanhamento para apurar as reais circunstâncias da sua morte. De ler o comunicado do SERNAP sobre a morte de Humberto Sartori. Seguimos, entanto, com outras notícias. As ondas de choque provocadas pela entrevista de Hermenegildo Gamito à MBC-TV, segundo as quais existiam interferências políticas no Conselho Constitucional, continuam a fazer-se sentir nos círculos de opinião.
Enquanto o MISA Moçambique apela a uma reflexão profunda sobre a separação de poderes no país, vozes do jornalismo moçambicano como Nelson Mukanzi e Luís Nhachote questionam o silêncio mantido durante anos em torno destas alegadas pressões. Declarações de Hermenegildo Gamito, a MBC-TV, continuam a agitar o cenário político e social moçambicano. O antigo presidente do Conselho Constitucional afirmou ter enfrentado interferências políticas durante o exercício das suas funções, revelações que reacenderam o debate sobre a independência do sistema judicial no país. Para o MISA Moçambique, mais do que discutir a veracidade dos fatos relatados, este é um momento que deve servir para uma reflexão coletiva sobre o funcionamento das instituições democráticas e a efetiva separação de poderes. O relato é um relato de qualidade que tem que nos permitir, como sociedade, refletir sobre aquilo que nós chamamos de separação de poderes. Então, não carece de muita discussão no sentido de verdade ou não, é? Mas a fiabilidade e o relato da fonte e também a posição que ele ocupou dentro do Poder Judiciário, isso nos permite criar evidências e, sobretudo, num momento em que nós estamos a discutir a reforma do Estado. Se por um lado o debate centra-se na independência das instituições do Estado, por outro, surgem questionamentos sobre a postura de quem optou por permanecer em silêncio durante vários anos. Nelson Mukanzi, diretor do jornal Evidências, considera que a pressão política sobre determinadas figuras do Estado não constitui um fenômeno novo, mas entende que há uma dualidade de critérios quando denúncias desta natureza são feitas apenas depois da saída dos cargos. É uma questão política e que vai variar de contextos e, sinceramente, no nosso contexto nós já vimos isso. Por que há dificuldade de denunciar quando sofre essa pressão política depois de 5, 10 anos, de às vezes ter tido a oportunidade de se beneficiado dessa resistência que aparece como um anjinho para falar de questões do passado. É complicado tecer algumas questões sobre isso. A pressão existe, é real e já vimos isso, mas por que nós não temos também a sensibilidade de denunciar essas questões quando acontece? Há uma culpa aqui a ser partilhada. Já o jornalista investigativo Luís Nhachote sustenta que o silêncio mantido durante anos pode refletir um ambiente de intimidação e constrangimento institucional que só agora começa a ser quebrado. Mas é surpreendente que se uma figura desse calibre faz esse tipo de manifestações não em tempo real, ao tempo da devida pressão, significa alguma coisa, significa se calhar, na percepção do Gamito, que durante esse período eles viviam debaixo de serviços, viviam debaixo de ameaças. As declarações de Hermenegildo Gamito prometem continuar a dominar a agenda pública nos próximos dias, numa altura em que setores da sociedade civil defendem o reforço de garantias para assegurar uma justiça livre de influências externas. Enquanto isso, o delegado político da Renamo, na cidade de Maputo, Domingos Gundana, afirma que os conflitos internos no partido fragilizaram a imagem do presidente da formação política, Ossufo Momad, e comprometeram a coesão dos membros durante o processo eleitoral. Gundana considera que o último congresso da Renamo, realizado em ano eleitoral, decorreu num ambiente de tensão e divisões internas, situação que, segundo afirmou, o partido ainda procura ultrapassar. Domingos Gundana falava esta quinta-feira no programa Especial Informação aqui na MBC-TV. A crise interna na Renamo continua a dominar o debate político e a opinião pública no país. O programa Especial de Informação, exibido na noite desta quinta-feira, 14 de maio, na MBC-TV, recebeu o delegado político da Renamo na cidade de Maputo, Domingos Gundana, uma das figuras ligadas ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social e econômica do país de 5.000 ex-guerrilheiros do partido. Durante a entrevista,
Gundana analisou o atual contexto político-social do país e revelou o silêncio da liderança da Renamo, particularmente do presidente do partido, Ossuf Momad. Ao nível da cidade, nós somos um partido, temos uma estrutura e ninguém faz as coisas do seu bel prazer. O factor de ser delegado da cidade, eu dirijo um mini partido ao nível dali, mas tudo também que preciso de sair para falar, sair para contestar, tem que ter uma anuência. E, de facto, quando começou a questão de combustível, nós apelamos à nossa direção para que, ao nível de cada província, o sentimento pode não ser igual. A forma, nem os próprios preços não são iguais, Maputo com Niassa, Maputo com Cabo Delegado. Abordando a crise interna na Renamo, Gundana revelou que a realização do último congresso do partido em Alto Moloco, província da Zambésia, em pleno ano eleitoral de 2024, contribuiu para o agravamento das clivagens internas. Infelizmente, houve desentendimentos internos que levaram com que a imagem do presidente Ossuf começasse a ser beliscada na luta do tal poder de liderança para as próximas eleições, que eram já 2024. E esse processo fez com que, de facto, nós fôssemos às eleições gerais numa situação de conflito generalizado internamente. O delegado político da Perdiz, na cidade de Maputo, acrescentou que a ausência de consenso em torno do candidato presidencial impediu que a Renamo se apresentasse unida, situação que, segundo afirmou, comprometeu os resultados eleitorais. O Congresso foi realizado no meio de conflito, saímos e nós temos este problema que também temos que resolver, estamos já a trabalhar nisso, que é fazermos Congresso no ano eleitoral, o que não ajuda quando é assim, desavenças contra a figura que vai concorrer. Na ocasião, Domingos Gundana reconheceu que a Renamo falhou ao não conseguir unir os seus membros em torno de Ossuf Momad e advertiu que, sem uma reflexão interna profunda, o partido continuará vulnerável às divisões internas. E assim foi a primeira parte da presente edição do Jornal da Noite. Observamos já a seguir os nossos compromissos comerciais. Voltamos já. vantagens existem para as empresas ao cotarem-se na Bolsa? Maior visibilidade da empresa, atrair muitos investidores para a expansão dos seus negócios, o que lhe permite o acesso ao capital de investidores localizados em diversas partes do mundo. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados.
Programa de Desenvolvimento de Graduados da HCB? É isso mesmo! É moçambicano, concluiu recentemente o ensino superior ou o ensino técnico profissional? Então este anúncio é para si. 70% das vagas de estágio serão alocadas a mulheres. Venha fazer parte de uma das maiores empresas de produção de energia de África. Saiba mais em www.hcb.co.mz. Boa noite, bem-vindos de volta à segunda parte do Jornal da Noite. O Reino Unido reafirma o compromisso de mobilizar até 3 mil milhões de dólares em investimento para impulsionar a industrialização verde e o crescimento econômico inclusivo em Moçambique. A garantia foi dada hoje em Maputo por Ellen Lewis durante a abertura do workshop do projeto Manufacturing Africa, encontro que reuniu o governo, empresários e parceiros de desenvolvimento para debater oportunidades de investimento estratégico no país. No Reino Unido e setor privado reuniram-se esta sexta-feira em Maputo para aprofundar os resultados preliminares de um estudo destinado a identificar cadeias de valor com potencial para atrair investimento direto estrangeiro a curto, médio e longo prazos e contribuir para uma industrialização baseada na sustentabilidade ambiental, designada industrialização verde. Na ocasião, a Ellen Lewis, cujo país financia o estudo, defendeu a necessidade de criação de condições claras e credíveis para atrair investimento direto estrangeiro e acelerar a implementação de projetos estruturantes. Este pacto estabelece um compromisso claro que é de um trabalho conjunto entre os dois governos, de forma a mobilizar até 3 mil milhões de dólares em investimento do Reino Unido para impulsionar um crescimento econômico inclusivo, resiliente e alinhado com as prioridades de tornar Moçambique um país próspero, sustentável e fortalecido em matéria de adaptação e mitigação climática. A diplomata britânica considera que a industrialização é essencial para gerar emprego para a juventude e reforçar a resiliência econômica do país. A industrialização é essencial para que o país crie postos de trabalho, emprego para os milhões de jovens que buscam uma vida mais próspera para eles e suas famílias. Por sua vez, o ministro da Planificação e Desenvolvimento, Salim Vallah, afirmou que Moçambique aposta na industrialização verde como estratégia para reduzir a dependência externa, agregar valor aos recursos naturais e posicionar o país nas cadeias globais de valor. Mas sabemos, por experiência própria, que ter potencial, apenas ter oportunidades e vantagens competitivas e comparativas, sem as explorar efetivamente, não gera riqueza, empregos e mais renda para as famílias, nem permite ter o suporte tributário para fazer acelerar o comboio da industrialização e do desenvolvimento econômico em nós. Como referimos anteriormente, o potencial por si só não gera riqueza. Para concretizar esta visão, precisamos de executar com disciplina, consistência e sentido de urgência. Isto exige atrair investimento direto estrangeiro de forma estratégica. Investimento que traga capital financeiro, tecnologia, conhecimento, inovação, acesso a mercados e capacidade de integração com a economia moçambicana. Salim Vallah destacou ainda que Moçambique dispõe de recursos energéticos, minerais críticos e posição geográfica estratégica capazes de transformar o país num centro regional de indústrias verdes. Enquanto isso, o economista Adriano Nyamona considera que a diplomacia econômica desencadeada pelo presidente da República, Daniel Chapo, constitui uma estratégia necessária para promover
a imagem de Moçambique e atrair investimento estrangeiro para a exploração e processamento dos recursos naturais do país. Desde que assumiu a presidência de Moçambique, as sucessivas deslocações ao estrangeiro têm sido uma das principais apostas do chefe de Estado, Daniel Chapo, no quadro da chamada diplomacia económica, orientada para relançar a imagem do país junto da comunidade internacional, depois de vários episódios que afetaram a sua credibilidade, incluindo o escândalo das dívidas ocultas. Entretanto, no plano interno, persistem posições divergentes entre analistas quanto ao impacto efetivo das frequentes visitas presidenciais ao exterior na economia nacional. O economista Adriano Nyamona está entre os analistas que defendem esta estratégia, sustentando que Moçambique precisa promover a sua imagem junto dos mercados internacionais para captar investimentos capazes de dinamizar a economia nacional. Sua Excelência está a fazer o marketing do país. Em primeiro lugar, alguém tem que vender o país. Tem recursos, sim. Será que todos sabem que esses recursos existem? É uma pergunta, é uma questão que tem que ser respondida. Mas, mais do que uma resposta nossa ou qualquer outra resposta, é a visão que a governação tem sobre o conhecimento que os outros países têm sobre a nossa própria economia. Então, nós temos que vender, em primeiro lugar, a nossa imagem. Segundo este economista, o país dispõe de abundantes recursos naturais, mas muitos continuam subaproveitados devido às limitações técnicas e financeiras para sua exploração e valorização. Agora, como é que vendemos essa imagem? Encontrando recursos que possam explorar esses recursos, digamos, latentes. Nós temos muitos recursos aqui no país, mas são recursos apenas disponíveis aí, que não estão a ser explorados. Então, eu concordo que Sua Excelência o Presidente circule, seja onde for, para encontrar recursos, porque uma das primeiras batalhas que ele tem é criar postos de trabalho, dar dinheiro às populações para poderem alavancar os seus níveis de vida, o seu bem-estar. Então, se isso é verdade, nós temos que nos virar em todas essas componentes e vendermos os recursos que temos em termos de imagem, não é? Imagem do país, para poderem os financiadores virem para cá. Entretanto, para Adriano Nyamona, o novo modelo de cooperação internacional deve assegurar benefícios concretos para o país, sobretudo através do processamento local dos recursos minerais e outras commodities, evitando que a matéria-prima continue a ser exportada sem valor acrescentado. Nos aproximar da prosperidade. Eu estou a falar do rendimento das famílias. Então, elas só podem ter recursos e aumentar o seu bem-estar se esses recursos naturais forem extraídos e processados até o máximo que for possível. Não é? Essa é a minha perspectiva sobre essa questão de venda da imagem do país e dos recursos que tem no solo e no subsolo. Agora, se não temos recursos locais para explorar, então temos que convidar aqueles que podem nos ajudar, desde que tiremos vantagens dessas atividades do setor externo. Para este economista, a aposta no processamento interno dos recursos naturais poderá permitir ao país ocupar uma posição mais relevante na cadeia de valor da indústria extrativa, aumentar o rendimento das famílias e aproximar Moçambique da prosperidade económica. Este economista acrescenta que, caso o país não disponha de capacidade suficiente para explorar os seus recursos, deve continuar a estabelecer parcerias estratégicas internacionais, desde que os interesses nacionais sejam devidamente salvaguardados. O investimento direto estrangeiro em Moçambique cresceu 60,2% em 2025, atingindo 5.693 milhões de dólares norte-americanos, equivalente a 23,6% do produto interno bruto. Segundo dados da balança de pagamentos divulgados pelo Banco de Moçambique, o crescimento foi impulsionado, sobretudo, pelos investimentos ligados aos grandes projetos da indústria de petróleo e gás,
na bacia de Rovuma, bem como pela revitalização dos setores de carvão, mineral e areias pesadas. O Banco de Moçambique divulgou semana passada o relatório sobre a balança de pagamentos de 2025, no qual revela um crescimento expressivo do investimento direto estrangeiro no país, direcionado maioritariamente para a indústria extrativa. Os dados deste relatório indicam que os fluxos de investimento direto estrangeiro aumentaram 60,2%, fixando-se em 5,7 mil milhões de dólares norte-americanos, mantendo a tendência de crescimento observada nos últimos anos. Segundo este documento, o desempenho resulta do reforço dos investimentos nos projetos de prospecção e pesquisa de hidrocarbonetos na bacia de Rovuma, além da recuperação da indústria de carvão mineral e de areias pesadas. A indústria extrativa consolidou-se como principal receptora de capital estrangeiro ao captar 5,2 mil milhões de dólares, equivalentes a 91,5% do total de investimento direto estrangeiro nacional, representando um crescimento de 68,2% em relação ao ano anterior. A indústria transformadora recebeu 120,9 milhões de dólares, enquanto os setores imobiliários, de transporte, armazenagem e comunicações também registraram aumento dos fluxos de capital estrangeiro, impulsionados pela procura gerada pelos grandes projetos energéticos. Este relatório destaca igualmente o crescimento das modalidades de financiamento sob forma de outro capital, que aumentaram 58,8%, associado ao reforço de suprimento e créditos comerciais das empresas ligadas aos grandes projetos. Já os investimentos sob forma de ações e participações cresceram 72,7%. Os Países Baixos lideram a lista dos principais parceiros de investimento estrangeiro em Moçambique, representando 37,2% do investimento direto líquido do país, seguidos da Itália, Maurícias e África do Sul. É de praxe, no Jornal da Noite, os destaques do Boletim Banca e Seguros. A Bolsa de Valores de Moçambique acaba de ser admitida como filiada da Federação Mundial das Bolsas de Valores, WFE, na sigla em inglês, que é uma entidade global de referência e representação do setor, congregando atualmente mais de 250 bolsas de valores e infraestruturas de mercado. Os bancos BCI e Millennium BIM lideram o número de reclamações apresentadas pelos consumidores bancários moçambicanos em 2025, num período em que o setor financeiro registrou 1.103 queixas, segundo dados do Banco de Moçambique, publicados no passado dia 13. O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique, Pedro Costa, foi eleito por unanimidade como vice-presidente do Comitê das Bolsas de Valores da SADC numa reunião da organização que decorre nas Maurícias de 14 a 15 de maio corrente. Estes foram os destaques do Boletim Banca e Seguros. A seguir, a previsão do estado de tempo para amanhã, sábado.
Com a previsão do estado de tempo, colocamos o ponto final à presente edição do Jornal da Noite. Adeus, nos vemos na próxima oportunidade. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes-malungane.